E o meu boy, que ficou com a minha amiga só pra saber se ela falava mal de mim. Ai, ai, vamos lá. Todo final de semana eu saía com uma amiga minha e com a irmã dela. Até que num certo final de semana, essa minha amiga, ela inventou de levar um casal pro rolê. E no rolê, aquele rapaz, ele não parava de me olhar. E tipo assim, ele chamou a minha atenção. Eu confesso que eu achei ele muito bonito. Só que eu evitava também de ficar olhando pra ele, porque tipo assim, ele tava com a namorada dele, né? Beleza, se passaram alguns dias, até que eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. E na mensagem, a pessoa dizia que estava louco por mim. Então eu perguntei, né, quem que era, e adivinhem, era esse cara. Ele disse que estava solteiro e que tinha muito interesse de sair comigo. Nisso, eu fui e mandei uma mensagem para minha amiga. E nisso, a minha amiga respondeu: Amiga, além dele ser muito bonito, ele tem dinheiro, então aproveita. Beleza, então eu aceitei a sair com ele e marcamos um encontro. E pensa num cara, gente, dos sonhos. Ele me tratou muito bem no primeiro encontro, até que a gente começou a sair mais vezes. E tipo assim, ó, ele era aquele tipo de homem que ele abria a porta do carro, ele mandava flores. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa assim. Até que eu me dei conta que eu estava apaixonada por ele. Só que com o passar do tempo, conforme a gente foi ficando, criando intimidades, ele começou a demonstrar muitos ciúmes, mas muito mesmo. Ele não deixava eu sair sozinha, ele não deixava eu postar fotos. E como essa minha amiga, ela sabia de tudo porque eu contava tudo pra ela, ela começou a me dar conselhos pra eu largar dele. Só que tipo assim, eu nem ligava, eu não dava ouvidos pra ela. Até que um dia, essa minha amiga, ela me mandou mensagem dizendo que o meu boy tinha voltado com a ex dele. Imediatamente mandei uma mensagem para ele e perguntei se aquilo era verdade. Ele respondeu que sim. Ele disse que gostava muito de mim, só que ele estava muito indeciso. Ele me pediu um tempo e eu dei esse tempo. Vou falar para vocês, foram dias assim bem difíceis porque eu tava muito apegada nele. Beleza, se passou uns dias, quando do nada eu recebo uma mensagem desse boy dizendo que estava indo na minha casa pra gente conversar. Nossa, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, eu queria saber o que ele tinha pra me falar. Até que ele chegou. Minha professora passou a me humilhar todo santo dia e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu pensei, eu não tenho pai, eu não tenho um irmão, a minha mãe mora fora, eu moro com a minha avó. Por que ela tá me odiando tanto? Não tô entendendo. Por bem, mano, vou contar pra vocês. Eu estava no meu último ano da escola e veio uma humilhação gratuita. Eu tinha uma professora que ela era muito, muito bonita. Ela era minha professora de matemática. Sabe aquela mulher que é bonita e inteligente? Então, ela era desse tipo. E eu não era muito boa em matemática, mas eu me esforçava, sabe? E quando eu comecei a aula com ela, eu nunca tinha tido aula com ela, ela tratava todo mundo muito bem. Ela parecia ser muito simpática. E tudo certo. Só que no meio do ano letivo, ela simplesmente começou a pegar no meu pé. A princípio eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu não tinha ido tão bem na matéria dela, mas poxa, a prova dela valia 10, eu tirei 7. Eu não fui tão bem, mas eu também não fui tão mal, convenhamos. Então eu falei, não acho que seja motivo pra ela ficar pegando no meu pé. Eu pedia pra ir no banheiro, ela não deixava. Eu tava sentada, ela me pedia pra trocar de lugar, me botava lá na frente. Ela me fazia diversas perguntas, assim, sobre a matéria que ninguém sabia responder. Ela me colocava pra poder ir no quadro, pra eu poder resolver a conta, o problema que ela passava. E aí, quando eu errava, ela ficava, você tem que estudar mais, você não tá se dedicando, que não sei o que, vocês estão achando que é só telefone, que isso, que aquilo. E ela não era uma professora velha, sabe? Ela era uma professora mais novinha. E eu não tava entendendo. Tipo, os meninos eram loucos por ela, sabe? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque era só comigo. E as minhas amigas começaram a comentar, você tá percebendo que a professora tá pegando no seu pé? E eu, é coisa da minha cabeça. Só que ela real começou a me humilhar. Ela começou a me dar teste surpresa só pra mim. Hoje você tá indo muito mal, hoje você vai ter um teste surpresa. Senta ali no canto e vai fazer. Coisa que nem podia. Ela basicamente me chamava de burra na frente de todo mundo, só que de uma forma assim, mais inteligente. Ela não chegava e falava, você é burra, sabe?
E aí eu comecei a investigar pra eu poder entender o porquê disso. Gente, o que eu descobri, curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a Blogs. A minha mãe acha que só porque eu tenho 2 casas e a minha irmã não tem nenhuma, eu sou obrigada a ceder uma pra ela sem cobrar o aluguel. Infelizmente, em 2008, o meu marido sofreu um acidente de trabalho, ele faleceu. Então eu peguei uma indenização e também fiquei com a pensão, né? E na época eu pagava aluguel, a gente pagou aluguel por 10 anos. Então, quando ele faleceu, eu peguei o valor da indenização e comprei a minha primeira casa. Mas apesar de ter a pensão, eu nunca parei de trabalhar. Até porque na época, os meus filhos tinham 2 anos e o mais velho ia fazer 4. E eu sempre quis dar do bom e do melhor para os meus filhos. Então, para eu fazer isso, só a pensão não daria, né? Tanto que depois eu pensei assim, eu tenho uma casa. Quando Deus o livre eu vier a falecer, que um dia vai acontecer, vai ter que vender e dividir para os 2 filhos. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer de tudo para comprar outra casa, para quando isso viesse a acontecer, eu deixar uma casa para cada. Nisso eu venho trabalhando, fazendo de tudo, juntando cada centavo, apertando aqui, apertando ali, para conseguir realizar essa meta de vida, sabe? Em 2022 eu consegui comprar a minha casa, eu fiquei toda feliz, né? Porque, tipo assim, tá certo, eu fiquei feliz com a primeira casa, mas primeiro, que a primeira casa eu consegui através de uma grande desgraça que aconteceu na nossa vida, né? E segundo, que não foi com esforço igual foi essa, porque essa foi bem com o suor do meu rosto. E aí eu toda feliz, fui contar pra minha mãe, né? Fui contar pros meus irmãos. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Minha irmã falou assim, Márcia, você é a única rica da família, né? Num tom de deboche, num tom de sarcasmo, não sei. Os meus filhos, eles são solteiros. Os 2 moram aqui dentro de casa. Então, essa casa, ela tá alugada, sabe? Quando foi em abril desse ano, a minha irmã separou do marido. E assim, ela poderia muito bem morar na casa da minha mãe. Só que na casa da minha mãe mora nosso irmão e a esposa dele. E a minha irmã, ela não dá certo com essa nossa cunhada. Então, por causa disso, ela foi pagar aluguel. Só que assim, é só ela. Ela não tem filho pequeno, não. E aí, de lá pra cá, sempre que eu vejo a minha mãe fica com a mesma conversa. Que tem dó da minha irmã, que a minha irmã tá passando dificuldade, que ela ganha um salário só e meio salário ela tem que pagar o aluguel. E sim, gente, eu tenho dó. Como eu falei, eu paguei aluguel durante 10 anos. Eu sei o quanto é difícil, mas eu não posso fazer nada. E eu fiquei sabendo que a minha irmã que estava enchendo a cabeça da minha mãe, sabe? Porque eu teria que ceder uma casa minha para ela poder morar. Aí quando foi um dia, a minha mãe veio aqui e ela falou isso abertamente. Ela falou assim, Márcia, você tinha que ceder outra casa para sua irmã morar. Coitada, você trabalha, você tem pensão, né? Sua vida tá tranquila e a coitada lá só tem um salário, ainda tem que pagar aluguel. Eu falei assim, mãe, eu não posso não, mãe. Infelizmente, que a casa tá alugada há mais de 1 ano para os mesmos inquilinos, eu não vou lá pedir eles para sair de jeito nenhum. E outra, mãe, se eu tenho essa casa, eu também lutei muito. Quantas vezes eu deixei de sair para poder guardar o dinheiro e comprar? Quantas vezes eu já senti vontade de comprar uma roupa, comprar um sapato, porque a minha meta era juntar o dinheiro para comprar essa casa? E aí a minha mãe ficou brava, falou assim que eu sou egoísta, que eu só penso em mim, que eu não tenho dó, que ela é minha irmã, que ela é sangue do meu sangue. A minha irmã parou de falar comigo. Minha irmã virou a cara pra mim, não conversa comigo. Ela fala pros nossos irmãos que eu sou a rica da família e que ela é a pobrezinha da família, que eu não tenho um pingo de dó. Mas, gente, pensa só. Igual eu falei, primeiro que a casa já tá alugada, né? Não faz sentido eu tirar os meus inquilinos de lá para emprestar a casa para minha irmã. E outra, imagina só, se eu empresto a casa para minha irmã, e aí um dia eu preciso da casa, com que cara eu vou pedir a minha irmã para sair da casa para mim? Eu não vou ter cara para poder fazer isso. Então, tipo assim, é uma situação muito difícil.
Eu não acho que por eu ter 2 casas, eu sou obrigada a ceder uma para minha irmã, mas para minha mãe, eu sou egoísta.